Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui o duelo entre duas lendas da Fórmula 1. O primeiro tricampeão britânico da categoria e o cara que abriu o caminho das vitórias e dos títulos brasileiros dentro da Fórmula 1. Jack Stewart e Emerson Fittipaldi. Quem foi melhor? O escocês Jack Stewart estreia na Fórmula 1 na temporada de 1965, correndo pela equipe BRM, companheiro de equipe do Graham Hill, já então campeão mundial ali naquele momento. E o Stewart encontraria ali, já na sua primeira temporada, um bom carro, um carro que daria condições a ele conquistar bons resultados na Fórmula 1, pois a BRM foi a única equipe daquele ano que fez menção de incomodar o Jim Clark e a Lotus, que eram os favoritos ali naquele ano. E já na sua estreia, na primeira prova da temporada, no Grande Prêmio da África do Sul, o Stewart consegue um 6º lugar e conquista o seu primeiro ponto na Fórmula 1. E já na segunda prova, conquista o seu primeiro pódio, chegando em terceiro. E ele precisa apenas de 8 provas na categoria para conquistar a sua primeira vitória. No Grande Prêmio da Itália de 1965, em Monza, o Jack Stewart cruza a linha de chegada em primeiro e conquista a sua primeira vitória na Fórmula 1. Das 10 provas oficiais que valeram para o Campeonato Mundial de 1965, o Jack consegue terminar 7 delas. Ele tem apenas 3 abandonos. E todas as 7 ele termina dentro da zona de pontuação, tendo conquistado uma vitória e 5 pódios. Foi uma primeira temporada muito boa do escocês. Termina na 3ª posição do Mundial, com 33 pontos conquistados, apenas atrás do Jim Clark, o campeão mundial, e do Graham Hill, o seu companheiro de equipe, e começa a temporada de 66 melhor ainda, já com uma vitória na primeira prova da temporada, o Grande Prêmio de Mônaco. Mas as boas notícias de 66 paravam por ali, pois na segunda prova da temporada, no Grande Prêmio da Bélgica, o Stewart sofre um grave acidente que o tira dessa prova e da prova seguinte também, o Grande Prêmio da França. Ele acaba correndo apenas 8 das 9 provas do Mundial, conseguindo terminar apenas 3 delas. O carro da BRM da temporada de 66 não ajudava muito, era um carro que dava bastante problemas, então além do acidente, no restante da temporada, o Jack tinha que fazer um esforço grande para conseguir terminar as provas. Termina o campeonato de 66 apenas na 7ª posição, com 14 pontos conquistados. E em 67, ainda pela BRM, ainda com um carro que não era confiável, quebrava bastante, o Jack termina apenas 2 das 11 provas do Mundial. E essas 2 que ele consegue terminar, ele consegue 2 pódios. Um 2º e um 3º lugar. Termina na 9ª posição do campeonato com 10 pontos conquistados. Anuncia sua saída da BRM e a ida para a equipe Matra, então liderada por um tal de Ken Tyrrell, para correr o Mundial de 1968. O brasileiro Emerson Fittipaldi estreia na Fórmula 1 na temporada de 1970. E ele estreia na 7ª prova da temporada. Ele não inicia a temporada correndo, estreia com a temporada já em andamento, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, pela equipe Lotus, do Colin Chapman. E já na sua estreia, o Emerson consegue terminar a prova e termina na 8ª posição. E na segunda prova, no Grande Prêmio da Alemanha, o Emerson conquista os seus primeiros pontos na Fórmula 1, chegando na 4ª posição. Mas o que o Emerson faria, que impressionaria o mundo da Fórmula 1 ali em 1970, era chegar à sua primeira vitória logo na 4ª prova disputada na categoria, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen. O Emerson Fittipaldi cruza na 1ª posição e conquista sua primeira vitória na Fórmula 1. E a primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1. Vitória de uma importância enorme para a Lotus e para o mundo da Fórmula 1 ali naquele momento, pois essa vitória do Emerson no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Watkins Glen garantiria o título mundial para o Jochen Rindt, seu antigo companheiro de equipe na Lotus, que havia falecido há algumas semanas nos treinos para o Grande Prêmio da Itália, em Monza. O Jochen Rindt é o único campeão póstumo da Fórmula 1 até hoje. O Emerson termina o Campeonato Mundial de 1970 na 10ª posição com 12 pontos conquistados, sendo que ele correu apenas 5 das 13 provas do campeonato. Segue na Lotus em 1971, fazendo ali sim a sua primeira temporada completa na Fórmula 1. Ele não buscaria vitórias nessa temporada, mas conquistaria 3 pódios e terminaria na 6ª posição no Mundial, com 16 pontos conquistados. Entraria muito forte na temporada de 1972, a qual disputaria ponto a ponto o título mundial com um escocês, já bicampeão mundial, que corria num carro azul e era o favorito a levar o título mundial ali naquele ano.
Voltando ao Jack Stewart, agora correndo pela Matra em 1968, o Jack teria em mãos um carro mais confiável nessa temporada e muito competitivo, que lhe daria condições a brigar pelo título mundial. Mas o campeonato não começa bem para o escocês. Após um abandono na primeira prova do mundial, o Jack sofre um acidente correndo de Fórmula 2, que o tiraria das duas provas seguintes do mundial, sendo que ele consegue os primeiros pontos nessa temporada apenas na quarta prova, o Grande Prêmio da Bélgica, com um quarto lugar conquistado. E a partir daí sim, o Jack entra de vez no campeonato mundial. Mas já era difícil de buscar o seu ex-companheiro de equipe, o Graham Hill, que corria pela Lotus em 68 e liderava o campeonato mundial. O Jack consegue 3 vitórias nessa temporada e termina como vice-campeão mundial, com 36 pontos conquistados. Mas se 68 tinha começado mal para o Jack Stewart, os bons resultados estavam guardados para 1969. O Jack começa imbatível a temporada. Nas 8 primeiras provas do campeonato, o Jack faz 6 vitórias, 1 segundo lugar e apenas 1 abandono. Termina o campeonato no topo da tabela, com 63 pontos conquistados, quase o dobro de pontos do segundo colocado, o Jack Ickx, e conquista o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. E anuncia no final da temporada uma mudança de equipe. O Ken Tyrrell, que era o chefe do Stewart na Matra, sai da equipe e monta sua equipe própria na Fórmula 1. A Tyrrell, e leva com ele o Jack para correr pela Tyrrell a partir da temporada de 1970. Mas essa mudança repentina não leva bons resultados para a pista num primeiro momento. A Tyrrell consegue deixar seu carro pronto só no final da temporada para disputar as últimas 3 provas. Então as primeiras 10 provas da temporada a Tyrrell usa um carro da March e ainda assim o Jack consegue bons resultados. Consegue 1 vitória na temporada, 4 pódios e termina em 5º na classificação geral do campeonato, com 25 pontos conquistados. Mas esse ano de 1970, com muito trabalho de desenvolvimento por parte da Tyrrell, viria trazer resultados para 1971, onde o carro da Tyrrell se mostra muito competitivo. O Stewart vence 6 das 12 provas do Mundial e termina como campeão mundial com 63 pontos conquistados, mais uma vez com quase o dobro de pontos do segundo colocado, dessa vez o Ronnie Peterson, e entra na temporada de 1972 como bicampeão mundial e favorito a levar o título novamente. O escocês e o seu carro azul pareciam imbatíveis ali naquele momento, mas encontraria em 1972 a Lotus com um carro muito bom e com um jovem piloto brasileiro, Emerson Fittipaldi, pilotando esse carro. E o ano começa como se imaginava, com a vitória do Jack já na primeira etapa, no Grande Prêmio da Argentina, mas a partir da segunda etapa, o Emerson e a Lotus tomam conta do campeonato. Da segunda prova da temporada até a 9ª prova, foram 5 vitórias, 2 segundos lugares e 1 terceiro. O Fittipaldi termina o campeonato com 61 pontos conquistados contra 45 do Jack Stewart, que tinha conquistado 4 vitórias na temporada. Era o primeiro título mundial do Fittipaldi e o primeiro título mundial de um brasileiro na Fórmula 1. Tornava-se ali naquele momento o piloto mais jovem a conquistar um título mundial, com 25 anos, 8 meses e 29 dias. E essa marca ficou mantida por mais de 3 décadas. Só foi quebrada em 2005, quando Fernando Alonso conquista o seu primeiro título mundial. Em 1973 o embate seguia e teria um início de campeonato com uma disputa espetacular entre os dois. Nas primeiras 6 provas da temporada foram 3 vitórias para cada um, com mais 2 pódios para o Jack e 3 pódios para o Emerson. E a partir da metade do campeonato começa a bater uma irregularidade na Lotus e no Emerson. E aí o Jack toma a ponta da tabela do Mundial para não perder mais até o fim. Foram 5 vitórias do escocês, com apenas 1 abandono no decorrer da temporada, contra 3 vitórias do Emerson e 4 abandonos. Jack Stewart, tricampeão mundial de Fórmula 1, o primeiro britânico a chegar nessa marca, com 71 pontos conquistados contra 55 pontos do Emerson Fittipaldi. E com esse terceiro título mundial e 27 vitórias conquistadas no seu currículo, era o recordista de vitórias na Fórmula 1 até aquele momento, o escocês anuncia sua aposentadoria da Fórmula 1, alegando querer aproveitar o seu tempo de vida para dar mais atenção à sua família. Porque tudo passa e vem um dia melhor. E o Emerson Fittipaldi também faz uma grande mudança na sua carreira ali naquele momento. Sai da equipe Lotus e vai para a equipe McLaren para correr a partir de 1974. E faria o campeonato de 1974 muito disputado com o Clay Regazzoni da Ferrari. Os dois fazem um campeonato muito parecido, mas as vitórias nessa temporada fariam a diferença na soma de pontos no final do campeonato. O Emerson consegue 3 vitórias na temporada contra apenas 1 vitória do Regazzoni e termina o campeonato com 55 pontos.
3 pontos à frente do Clay Regazzoni. Bicampeonato mundial para o Emerson Fittipaldi. Em 1975, ainda pela McLaren, o Emerson começa muito bem o campeonato, com uma vitória na primeira prova da temporada, no Grande Prêmio da Argentina, e um segundo lugar na segunda prova, o Grande Prêmio do Brasil. Dava a entender que o tricampeonato estava a caminho, mas a partir da quinta prova da temporada, o austríaco Niki Lauda e a sua Ferrari tomam conta do campeonato e chegam ao título mundial no final da temporada. O Emerson conquistou nesse campeonato 2 vitórias, mais 4 pódios, terminando na segunda posição na classificação geral, com 45 pontos conquistados. E em 1976 ocorre talvez a principal mudança na carreira do Emerson Fittipaldi, que muda bastante o rumo do que vinha acontecendo com ele na Fórmula 1, que foi a saída da McLaren e o ingresso na equipe fundada um ano antes pelo seu irmão, o Wilson Fittipaldi, a Copersucar Fittipaldi. Era bem provável que em termos de campeonato não dava para ter grandes ambições, pois era uma equipe pequena, com um orçamento muito abaixo das equipes que disputavam o título mundial frequentemente. Mas dava para se esperar alguns bons resultados, alguns fatos surpreendentes, vindo do Emerson correndo pela sua equipe própria. E é o que acontece. Essas boas surpresas apareceram no decorrer das temporadas. Apesar de nunca ter vencido uma prova pela Fittipaldi, em vários momentos na Fórmula 1 nós vimos o Emerson Fittipaldi pilotando um carro de uma equipe brasileira, fazendo boas performances e conquistando bons resultados. O Emerson corre 5 anos pela equipe Fittipaldi, conquista 2 pódios, sendo o melhor resultado um segundo lugar no Grande Prêmio do Brasil de 1978, termina várias vezes dentro da zona de pontuação e encerra sua carreira na Fórmula 1 no final da temporada de 1980, dentro do seleto grupo de bicampeões mundiais da categoria. No bom senso, na razão. Em números gerais dos dois pilotos dentro da Fórmula 1 nós temos temporadas disputadas. O Jack Stewart disputou 9 temporadas na Fórmula 1 e o Emerson Fittipaldi disputou 11 temporadas na Fórmula 1. O Jack Stewart correu 99 provas oficiais e o Emerson Fittipaldi correu 144 provas oficiais. O Stewart conquistou 17 pole positions no decorrer da sua carreira e o Emerson conquistou 6 pole positions. O Stewart conseguiu 15 voltas mais rápidas contra 6 voltas mais rápidas do Emerson Fittipaldi. O Jack Stewart fez 43 pódios e o Emerson Fittipaldi fez 35 pódios. O Jack Stewart andou na liderança por 1919 voltas. Ele é ainda hoje o 8º piloto que mais fez voltas na liderança em toda a história da Fórmula 1. E o Emerson Fittipaldi andou na frente por 478 voltas em sua carreira. O Jack Stewart tem 360 pontos somados em sua carreira na Fórmula 1 e o Emerson Fittipaldi somou 281 pontos. O Stewart venceu 27 provas, foi 27,2% das provas que disputou, e o Emerson venceu 14 provas, foi 9,7% das provas que disputou. O Jack Stewart conquistou 3 títulos mundiais e por 2 vezes foi vice-campeão, e o Emerson Fittipaldi conquistou 2 títulos mundiais, sendo 2 vezes vice-campeão. E aí vem a pergunta: quem foi melhor? Os dois chegam na Fórmula 1 entrando de sola, já fazendo um alvoroço. Chegam muito rápido ao caminho das vitórias. O Jack vence a sua primeira prova já na 8ª prova disputada na Fórmula 1. E o Emerson vence a sua primeira prova na 4ª prova disputada. Foi muito rápido para chegar nas vitórias. Lógico que os dois correram já na sua primeira temporada com bons carros, e isso ajuda bastante a ter essas performances boas já no início da carreira. O Jack Stewart teve carro para brigar pelo título por 5 temporadas, na minha opinião. 68, 69, 71, 72, 73, sendo que dentro dessas 5 temporadas ele conquista 3 títulos e fica 2 vezes vice-campeão. É um bom aproveitamento. O Emerson teve carro para brigar pelo título por 4 temporadas, de 72 a 75, onde conquista 2 títulos e também fica 2 vezes como vice. Também é um bom aproveitamento. E o aproveitamento dos dois dentro dessas temporadas em que tiveram carro para andar lá na frente é muito parecido. Os dois eram 2 pilotos muito rápidos, os dois eram bons acertadores de carros, os dois eram mecânicos, sabiam montar e desmontar os carros de cabo a rabo. É difícil achar pontos distintos entre os dois que consigam definir quem teve uma performance geral melhor. Se pegarmos as 2 temporadas em que os dois disputaram o título diretamente, ponto a ponto, que foi 72 e 73, foi um título e um vice para cada um empate. Foram 9 vitórias para o Jack e 8 vitórias para o Emerson, ponto para o Jack. Foram 13 pódios para o Stewart e 16 pódios para o Fittipaldi, ponto para o Fittipaldi. Então até quando a gente faz um confronto direto,
Entre os dois, considerando essas duas temporadas que os dois brigaram diretamente pelo título, é difícil de separar uma vantagem para algum. Na minha opinião, considerando por alguns detalhes dentro das conquistas que cada um teve na Fórmula 1, eu fico com o Jack Stewart. Principalmente pelos 2 primeiros títulos mundiais dele, onde ele fez uma performance muito boa dentro da pista e criou uma hegemonia dentro do campeonato que era difícil de se criar naquela época. Coisa que só tinha acontecido até então dentro da Fórmula 1 com o Ascari, o Fangio e o Clark, de conseguir essas sequências enormes de bons resultados dentro de uma temporada e conquistar o título mundial com praticamente o dobro de pontos do segundo colocado. E também por ter conseguido superar o número de vitórias do Fangio e do Clark e se tornar o recordista de vitórias na Fórmula 1. Recorde que durou 14 anos, só foi batido pelo Alain Prost na temporada de 1987. Então, por esses detalhes, eu fico com o Jack Stewart. E o Emerson Fittipaldi poderia ter chegado a um patamar igual ou maior ao Stewart, o caminho que ele vinha percorrendo na Fórmula 1 direcionava ele para isso, mas em 1976 o Emerson muda o rumo desse caminho, quando sai da McLaren e vai para a Copersucar, e aí, na minha opinião, ele se firma como o cara mais importante do automobilismo brasileiro. E por que eu acho isso? Partindo lá do início da carreira do Emerson, dentro da Fórmula 1, o Emerson foi o cara que abriu de vez as portas da Fórmula 1 para o Brasil. O automobilismo dentro do Brasil teve um crescimento muito grande por consequência do crescimento do Emerson dentro da Fórmula 1. Muitos pilotos saíram do Brasil naquela época e ganharam as pistas da Europa por consequência do que o Emerson vinha fazendo por lá. A vinda de um grande prêmio de Fórmula 1 para o Brasil tem muita influência do Emerson Fittipaldi, e o projeto da Copersucar Fittipaldi, que ele entra de cabeça e faz praticamente a segunda metade da sua carreira na Fórmula 1 dentro desse projeto, é o projeto mais ousado da história do automobilismo brasileiro. Foi o voo mais alto que o automobilismo brasileiro deu na sua história. E por essas considerações, na minha opinião, o Emerson Fittipaldi é o cara mais importante do automobilismo no Brasil. E além disso, é o piloto mais rock and roll da Fórmula 1, tinha uma grande amizade com o George Harrison, é um cara extremamente gente fina, tá sempre de boa, é muito bom ver ele falando, ele contando as histórias, e sempre será reverenciado aqui dentro do Rock and Race. Eu vou lutar, vou prosseguir. Eu não ligo, aposto no que penso. E agora, tá na mão de vocês. Quem foi melhor? Vocês acham que o Emerson era melhor que o Stewart? Foi um erro do Emerson ter saído da McLaren para ir para a Copersucar? Se o Emerson não tivesse feito essa troca de equipe, saído da McLaren e ido para a Copersucar, ele teria conquistado mais títulos mundiais que o Stewart e mais vitórias que o Stewart? Escrevam aí nos comentários as opiniões de vocês e tragam mais informações sobre esses dois grandes campeões da Fórmula 1 para ampliarmos o conteúdo da nossa discussão e vermos se é possível definir quem foi melhor. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí embaixo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que entrarem no ar na sequência. Se quiser apoiar o canal e receber mais conteúdo, clica no botão Seja Membro, dá uma olhada nos planos para membros do Clube Rock and Race. Se tiver interesse, pode fazer sua inscrição por ali mesmo. E a gente vai se falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais!